foi praticamente no horário de verão, e naquele dia choveu até bastante. Foi uma chuva que para refrescar. Hoje nós estamos sentindo um pouquinho de calor, mas não tem chuva. Mas é a segunda edição. Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a saúde do homem e também um pouco mais sobre a palavra de Deus. E quando chegar no momento da palestra, o Dr. Paulo Brasil, ele vai ter um tempo explanando, e depois que ele trazer a sua palestra, vai ser aberto um momento de perguntas e respostas. Se você tem a sua pergunta, se você tem a sua dúvida, você pode ficar à vontade. Seja qual for, mesmo que para você seja trivial, mas de repente é uma coisa que você está preocupado e faz sentido. Para você possa ser trivial, mas às vezes, por causa dessa coisa tão trivial que você está pensando que pode ser o início de um câncer, o início de uma doença. Então, vamos orar, agradecendo a Deus. Você não precisa se levantar, você fica bem à vontade, tranquilo mesmo. Agora, se você sentir no coração que deve levantar, não há problema. Mas vamos orar nesse momento e você fique bem à vontade para tanto. Oremos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Estamos aqui, ó Deus, para aprender um pouco mais sobre a tua palavra, mas também, ó Deus, aprender sobre a nossa saúde, aquilo que o nosso organismo desenvolve, ó Deus, seja uma doença simples, seja até um câncer, ó Deus. Então hoje nós seremos edificados, ó Deus, pela palavra, mas também teremos, ó Deus, a edificação no campo da ciência médica, ó Deus, para que todas as dúvidas possam ser solucionadas em nossas mentes. E assim, ó Deus, faça-se presente entre nós, porque precisamos do auxílio do Senhor, precisamos do favor do Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Nós teremos dois louvores nesse período, convido o Marcos que esteja à frente. Eu vou estar lendo o texto que se encontra em Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombetas, louvai com som de saltérios e harpas, louvai com adufre e flauta, louvai com instrumento de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então vamos nos juntar com Marcos para estar louvando a Deus. Vamos louvar nosso Deus cantando É Teu Povo Aqui Presente. É Teu povo aqui presente, todos uma só, declarando que só Tu és santo, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre
ao Senhor um cântico novo, Salmos 96. Graça e paz, queridos irmãos. Vou ler um texto aqui de Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vou estar chamando o pastor Carlos para fazer as orações por pedidos e agradecimentos. Convido os irmãos, nesse momento, a apresentarem diante do altar os seus pedidos. Sabemos que nós temos os nossos pedidos, as nossas necessidades. Nesse momento, estaremos orando pelos nossos irmãos que ficaram enfermos, Deus visitou, curou, e aqueles que ainda precisam da graça do Senhor. Estaremos orando por eles também e pelas necessidades que vocês possam ter também. Então apresente nesse momento, não vou pedir para vir à frente, mas à medida que eu for orando, você vai apresentando o seu pedido nesse momento para a glória do nosso Deus. Oremos. Ó Deus, Tu és soberano e reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem feito sinais, prodígios e maravilhas no meio do Teu povo. O Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor salvou pessoas da perdição eterna. O Senhor foi misericordioso. E assim, ó Deus, também temos outras necessidades, como enfermidades, ó Deus, que muitas vezes atrapalha
a nossa vida, atrapalha, Senhor, a nossa comunhão até com os irmãos, e também traz tristeza, Senhor, para a nossa alma, para o nosso espírito. Então eu te peço, Deus Santo, que nesse momento as mãos do Senhor estejam sobre a vida dos teus filhos que estão enfermos, que o Senhor os abençoe. Se o Senhor quiser, nesse momento, o Senhor pode curá-los. Também coloco nas tuas mãos os nossos irmãos que estão com outras dificuldades, como desempregos. Ó Deus, que o Senhor visite, ó Deus, esse teu filho. Eu sei que o teu Santo Espírito Consolador tem consolado, ó Deus, o teu filho que está desempregado. Que o Senhor dê a ele, ó Deus, paciência e esperança. Colocamos também diante do teu altar os nossos filhos, que nós passamos por momentos tão difíceis, ó Deus, de ofertas fáceis, ilusões. O mundo tem iludido os nossos filhos nas escolas, ó Deus, nas faculdades, na comunidade onde nós moramos. E assim nós pedimos, ó Deus, que a proteção do Senhor esteja sobre os nossos filhos. E as criancinhas, os nossos filhinhos de colo que se encontram, ó Deus, em creches devido os pais trabalharem, ó Deus, que o Senhor as livre também de todo mal, de todo perigo, ó Deus, de toda violência, ó Deus, bullying, e coisas do gênero que nós sempre ouvimos, ó Deus, com tristeza, o que acontece nas creches. Então, ó Deus, ajude e livre as nossas crianças de todo mal e todo perigo. Também, ó Deus, colocamos nas tuas mãos as nossas necessidades, ó Deus, como homens. E muitas vezes nós perdemos até noite de sono, ó Deus, porque temos dificuldades financeiras, somos cabeça do lar, precisamos bancar a família e muitas vezes nos encontramos em situações difíceis. Mas nesses momentos, ó Deus, o Senhor traga o consolo, a esperança de dias melhores. E, ó Deus, seja com esse culto, seja, Senhor, com a palavra, seja também, ó Deus, com a palestra que haverá, nós pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Só um pouquinho do significado do mês de novembro, né, azul. Essa campanha ela iniciou na Austrália por volta do ano 2000, onde homens deixaram seus bigodes crescerem e fizeram esse movimento. Lá iniciou chamando Movember, que é uma junção das palavras moustache, que é bigode em inglês, e November, que é novembro em inglês. Então, a partir dali se iniciou essa campanha. Aqui no Brasil, essa campanha teve mais força a partir de 2012, e aí vem crescendo a cada ano, e agora nós estamos aqui no segundo culto azul para esclarecimento, né, sobre não só esses aqui, não só esse problema de câncer, mas relacionado à saúde do ombro. Pesquisei algumas coisas. Entre 2018 e 2019 estão previstos 68 mil diagnósticos de câncer de próstata. Então, assim, é grave e acaba acometendo muitos homens, né? Então, até por isso, esse esclarecimento e esse culto aqui para nos ajudar, né, a entender e poder saber o que fazer para não ser acometido. Queria ler aqui Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Então nós estamos aqui para render graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria agora chamar o grupo de louvor para mais uma. Cantar grande ao Senhor.
Bom estarmos aqui louvando a Deus, recebendo as bênçãos dele, não porque merecemos, porque a gente não merece nada, mas ele é misericordioso com as nossas vidas. Bom estarmos aqui. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para
Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Amém. Estaria lendo o versículo que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Nessa hora o pastor Carlos está trazendo a mensagem. Pode ir. Nosso cartaz, todos receberam um convitinho e tem um cartaz igual a esse convitinho. Está lá, tema, Deus, artesão do homem. Quando nós olhamos para a história da humanidade, quando nós paramos para meditar, o que é o homem? O que é o homem mortal para que Deus se preocupe com ele? Mas esse Deus tão maravilhoso, ele criou o homem com tanta dedicação, com tanto carinho, dando parte de si mesmo. E no livro de Isaías, capítulo 40, verso 19, ele fala assim: com a imagem que o artesão funde e que o ourives cobre o ouro, e para a qual modela correntes de prata. Então nós vemos essa expressão, o artesão, com todo carinho, pega a sua matéria-prima e trabalha nela, seja ela de ouro, prata, mas ele vai trabalhando com carinho a sua obra-prima. E Deus também, quando criou o homem, ele criou de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa. Mas esse homem se corrompeu, ele preferiu tomar o seu rumo. Eu sou independente, eu sei tudo, agora eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas tudo isso por causa do pecado. Ele fez a escolha dele. E aí, nessa questão de ser igual a Deus, nessa rebelião que houve lá no Éden, o homem perdeu muito, porque ele perdeu a essência de Deus. E Deus também deu o antídoto para que esse homem fosse restaurado. O tempo passou e assim Deus vai e conversa com Jeremias. Todos nós conhecemos Jeremias, aquele profeta que é denominado chorão. E justamente Jeremias, por que Deus escolheu Jeremias para esse fim? Para transmitir essa mensagem tão maravilhosa. E nós vemos a parábola que Deus, eu tenho isso aqui como uma parábola, Deus falando com Jeremias. E Jeremias se voltando depois para o povo e trazendo a mensagem da parte de Deus. Jeremias capítulo 16 fala da seguinte maneira: acho que não marquei referência errada aqui, quando eu estava anotando as minhas 18. Aqui. Esta é a palavra que veio a Jeremias. Jeremias capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem.
Então eu fui à casa do oleiro e vi trabalhando com rodas. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Já pensou que parábola profunda é essa? E Deus tem as suas formas de trabalhar com o seu povo. Por parábolas, para que todos possam ouvir, mas não entendam. Jesus, certa feita, falou assim: ó, eu falo por parábola, assim, para que vocês todos possam ouvir, mas não venham entender, porque havia muitos corações duros naquele tempo, assim como é na atualidade. Quantos corações duros? Deus está falando e o homem endurecendo o seu coração a cada dia. E aqui ele passa essa parábola para Jeremias: olha, vai lá na casa do oleiro e veja o que ele está fazendo. E Jeremias fala: mas por que na casa daquele oleiro? Não tem uns oleiros mais perto aqui da minha casa, porque eu tenho que ir naquele, mas por que isso, porque aquilo? Jeremias, ele não questionou Deus, tão somente ele foi e ali ele observou o oleiro trabalhando. E o oleiro estava firmado, estava focado na sua criação. Ele estava com carinho cuidando da sua obra-prima. Esse oleiro estava fazendo a sua matéria, daquela matéria-prima do barro, a sua criação. E daqui a pouco o barro ou o vaso se desfaz, quebra. E assim Deus fala: será que eu não posso fazer da comunidade de Israel como fez o oleiro? E assim Deus quer trabalhar na minha vida, quer trabalhar na sua vida, porque muitas vezes nós estamos tão obstinados, o coração tão endurecido, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos ouvir a voz de Deus e acabamos pagando o preço. Preço de castigo, preço de cativeiro, preço de enfermidade. Deus escolheu o barro. Olha, foi feita uma pesquisa, diz que existe cerca de 200 tipos de barro. E dentre esses 200 tipos de barro, 8 só é bom para fazer barro, fazer um jarro ou um vaso. 8 tipos só. Agora você vê a dificuldade, como é difícil encontrar um barro bom para fazer um vaso de qualidade. Olha como é difícil. E Deus encontrou a cada um de vocês para trabalhar na vida de cada um de nós. Nós somos barros bons, porque se não fosse assim, nós não estávamos aqui nessa noite para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós temos que se deixar tratar. O oleiro pegar essa matéria, esse barro e trabalhar em conformidade com a vontade dele. O vaso, ele não nasce feito, já o jarro ou o vaso, ele não nasce dessa forma, ele é moldado. Então nós temos que se deixar moldar por esse Deus maravilhoso, que quer transformar a minha e a sua vida. Qual é a beleza do barro? Como nós poderíamos descrever o barro? Barro. Né? Porque barro, não tem como você descrever um barro. Então tudo é barro. Então esse barro de qualidade deve ser trabalhado a cada dia. E vocês fizeram a melhor escolha por estarem aqui. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, ou uma segunda fase, nesse processo de fabricação de um vaso,
é o momento de curtimento, aonde depois desse processo de escolha, pegou o melhor barro, vai colocar aquele barro, independente do tamanho, ele vai colocar ali uma porção de barro curtindo. Ele vai curtir. É um momento de espera para que aquele barro ele pegue e liga. Aí vem as dificuldades, vem as lutas do nosso dia a dia. Deus fala com todo mundo. Nós sentimos assim, Deus falou com o irmão, Deus abençoou aquele, Deus curou o outro, mas comigo nada acontece. O irmão saiu glorificando a Deus, ele sentiu a presença de Deus, mas nada comigo aconteceu. É um processo de curtimento. Você vai ficar quietinho ali. E aí é nesses momentos que vem as crises, Deus está trabalhando em nossas vidas nesse momento de curtimento. Como é difícil quando nós estamos no meio de muita gente, a igreja cheia, mas nós nos sentimos distantes. Mas em volta está cheio de pessoas, os irmãos estão em volta, mas nós nos sentimos vazios. Deus fala com todo mundo, mas não fala conosco. Nessa fase do curtimento, nós temos que ter esperança, paciência, porque Deus está vai forjar o nosso caráter cristão, que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Então, esse processo de curtimento nós temos que passar. É difícil, mas temos que passar por esse momento de curtimento. Aí vem um outro processo de pisamento, é quando o barro é retirado do curtimento e é colocado num lugar para ser pisado, para que tudo seja retirado. E muitas vezes nós nos sentimos com o barro pisado. Trouxe do momento de curtimento e vem aqui no momento de pisar. O oleiro começa a pisar aquele barro para tirar as impurezas, para tirar tudo aquilo que pode prejudicar na construção ou no feitio daquele jarro ou daquele vaso. É o momento que nós sofremos as perseguições, as lutas, as dificuldades. É nesse momento que nós temos que se agarrar mesmo a Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Nós temos pecados que nós nem imaginamos. O gênero humano, muitas vezes nós achamos que nós conhecemos o homem. Eu me conheço. Eu não vou fazer isso. Eu me conheço. Quantas vezes nós falamos assim: eu me conheço, nunca, jamais eu faria isso que o fulano fez. Mas se você parar um pouquinho, você vai ver que você fez coisa muito mais pior. E quando você dá-se por conta, eu não acredito que eu fiz isso. Então nós temos, nessa natureza decaída, pecados que nós nem imaginamos que nós podemos cometer. Você quer conhecer o seu amigo, você quer conhecer aqueles que estão em volta? Conviva um pouco com ele. Dê um pouquinho, dê corda para ele, você verá o que vai acontecer com essa pessoa. Uns anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa e aquele rapaz chegou ali, era novo, ele estava entrando lá na empresa, então ele entrou todo sutil, bem discreto. Quando o tempo foi passando, aí nós fomos conhecendo quem ele era. Uma pessoa que trouxe muitos problemas no meio da equipe, gerando transtornos, gerando dificuldades na produção. Então nós tivemos muitas dificuldades com aquela pessoa, mas a princípio era uma pessoa comum, bacana, mas conforme o tempo foi passando, nós fomos conhecendo quem era aquela pessoa. Então nós trazemos isso em nós mesmos. Nós precisamos ser pisados, esmagados. Deus nos pisa para tirar os nossos pecados. É duro, né? Mas Deus continuamente, se você quer ser um vaso de bênção nas mãos do
oleiro, você tem que passar por esses processos. Também tem o processo da mistura. Depois que passou por todos esses processos aqui, vem o processo de mistura, que vai pegar caquinhos de cerâmicas, pedras socadas e vai misturando naquele barro para dar firmeza. O vaso, para ser um vaso bom, ele tem que ter firmeza. Se não tiver mistura, não adianta. Qualquer vento de doutrina somos levados. Qualquer esbarro que ele levar, ou tombo, ele pode trincar, ele pode quebrar. Aqui na Corne, nós tínhamos um departamento onde nós fabricávamos, os cones de cinescópio. Para quem conhece, as antigas TVs de tubo. Então, aqui era fabricado, os tubos. E um processo muito interessante, porque vinha a matéria-prima, a areia branquinha, e vinha outros produtos. E nunca se colocava no meio daquela matéria-prima para formar o vidro, nunca era colocado só a matéria-prima na sua essência, pura. Eu fiquei impressionado quando eu via colocar cacos de vidro, que eram cinescópios, que eram reprovados, e quebrava-se e jogava novamente ali no forno, ele derretia e havia essa mistura para haver liga, para haver fortalecimento. Bem assim é o nosso mestre, é o oleiro, forjando, para que no momento que formos passar pelo último processo, o processo para fazer o vaso e colocar na fornalha, quando sair do outro lado, ele saia um vaso aprovado. E muitas vezes nós não queremos ser provados. Mas para que você seja um vaso de qualidade, você tem que ser provado. Quais são as provações que você tem passado no seu dia a dia? Isso tem te fortalecido ou tem te desviado do caminho que Deus determinou que você andasse? Porque o povo de Israel, quando Deus chamou Jeremias para ver a casa do oleiro, ele trouxe essa parábola. Mas teve algumas dificuldades para Jeremias. O povo de Israel reagiu contra a mensagem de Jeremias, porque Deus estava usando o profeta para falar dos pecados do povo. E o povo se rebelou. O povo ficou contra Jeremias. E assim o maltrataram. Perseguiram ele de todas as formas possíveis e imagináveis. E o terceiro momento, o povo se voltou as costas para Deus, porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Nos nossos dias, da mesma forma, muitas vezes nós não damos crédito àquilo que é pregado nos púlpitos. Nós não damos créditos à palavra de Deus. Nós nos voltamos contra Deus, achando que isso aí é coisa do passado, agora os tempos são outros, agora eu posso viver da forma que eu quero viver. Não é assim. Nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele quer um povo puro, santo, restaurado diante da presença dele. Ele quer quebrar a cada um de nós e fazer de novo em conformidade com a vontade dele, porque o nosso Deus é santo. Ele quer que cada um de nós sejamos santos. E nesse dia, que nosso Deus venha quebrar as nossas vidas mesmo. Eu preciso que a minha vida seja quebrada para que o meu orgulho, a minha prepotência, a minha rebeldia, a minha desobediência seja tirada. Porque nós começamos muitas vezes um processo de santificação em nossas vidas e acabamos deixando para lá. Porque é árduo, a carne reclama. Homens
da Igreja Batista em Bras Cubas. Vocês são homens valorosos, vasos de qualidade. Vocês irão passar pelos momentos de calor mesmo da fornalha dessa vida. Vocês passarão. Mas o bacana disso é o vaso que vai sair lá do outro lado. Será que esse vaso vai ser um vaso perfeito? Será que esse vaso vai ser um vaso trincado? Que não serve para mais nada. E aí, quando esse vaso sair lá do outro lado, aí vem um momento que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Como Paulo fala aqui, né, o tesouro é guardado em vasos de barro. Existe um tesouro dentro desse vaso de barro, que um dia vai ser quebrado. Interessante que na antiguidade, quando os homens daqueles tempos tinham ouro e não iria precisar naquele momento, sabe o que eles faziam? Eles derretiam o ouro, colocavam dentro do vaso e esperavam esfriar. Como não tinha banco, eles pegavam aquele vaso e iam para o deserto, procuravam um lugar secreto que só ele ia descobrir, ia reconhecer meses depois, colocava aquele vaso enterrado. Aí quando ele fosse precisar, ele voltaria naquele mesmo lugar, tiraria o seu vaso como tesouro, voltaria para a cidade. E agora, como ele vai recuperar, já que ele derreteu o ouro, colocou dentro do vaso, o que ele tinha que fazer para recuperar esse vaso, esse ouro? Quebrar o vaso. Então, amados, existe tesouro dentro de cada um de nós, e esse tesouro é o Espírito Santo que habita em nós. Que essa breve meditação venha fazer diferença em nossas vidas, e assim possamos também tratar do nosso corpo físico, porque o espiritual nós devemos tratar sim a todo momento, a todo instante. Mas o físico, principalmente nós que somos homens, machões, resistentes, chega nesse período, eu acho que o mais novinho aqui é o nosso mascote, e o filho do Edivan ali no fundo, mas nós aqui, a maioria está dos 30 e poucos para cima, né? Então, nós somos muito resistentes quando se trata de fazer um exame de prevenção, ainda mais quando é um exame de próstata. Cria-se uma resistência muito grande. Eu sou macho. Quantos já morreram por ser macho, né? Faz um examezinho assim, né? Poderia resolver a vida dele para o resto da vida. Mas ele prefere morrer. Não, eu sou macho. Mas eu deixo um alerta. Além de você ser macho, vocês que estão aqui nessa noite, vocês são cegos. E todo servo de Deus é inteligente, porque ele se deixa ser moldado pela palavra de Deus, e o Espírito Santo do Senhor trabalha em nossas vidas. Então não tenham vergonha, irmãos, de fazer exames. Seja ele de toque, seja ele de PCA, não tenha vergonha. E nessa noite nós vamos tirar todas as nossas dúvidas com relação a isso. Eu não sou especialista na área, mas o Dr. Paulo Brasil vai trazer para nós essa palestra, e você fique à vontade. Depois que ele trazer a mensagem, trazer a palestra, você fique à vontade para fazer qual for a pergunta. Eu convido o pastor, sempre chamo de pastor, hein? O Dr. Paulo Brasil, que vem à frente. Quem não conhece o Dr. Paulo Brasil, esse é o Dr. Paulo Brasil, membro da nossa igreja, e aí ele vai nos trazer a palestra nesta noite. Deus abençoe e o Senhor seja vaso de bênção para nós nessa noite.
Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo de voltar à igreja. Voltar porque a nossa filha nasceu dia 22 de agosto. Ela nasceu com alguns problemas de saúde. Então, a gente tem que se dedicar totalmente a ajudar em casa para poder passar por esse período. Não está sendo fácil, mas eu acho que dia 22 agora de novembro, a gente vai parar de dar remédio para ela. Eu acho que as coisas devem melhorar, né? Mas na dificuldade que a gente vê a mão de Deus, né? A teologia da prosperidade é uma teologia do diabo que faz você acreditar no crescimento que não existe. A gente só cresce na fraqueza, a gente só cresce na dificuldade, né? Que é na dificuldade que a gente não consegue resolver, que a gente vê a mão de Deus resolvendo, tá? Então isso é muito importante. E nesse período que eu estou ajudando mais em casa, é fundamental que eu tenha saúde, né? Minha filha parece telecena, ela acorda de hora em hora, né? Então você tem saúde para poder aguentar tudo isso. Então é importante que tenha saúde. E saúde é na Bíblia, né? Em Êxodo tem aquelas orientações do povo especificamente para o povo judeu no deserto, repito, especificamente para o povo judeu no deserto, né? De fazer cocô e enterrar o cocô, né? A mulher menstruada, aquilo eram orientações de saúde, né? Eram orientações sanitárias para que aquele povo pudesse passar sem problema. Consegue colocar, irmão? Primeira coisa, a saúde do homem é um desejo de Deus, tá? Deus tem interesse que sejamos saudáveis, né? O homem é a maior obra do amor de Deus. A criação do homem é a maior obra do amor de Deus, a criação do homem, né? Gênesis 3, 17, 19 fala: Adão disse, por Adão, disse Deus, porquanto deste ouvir a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela por todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do tempo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, até que morra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, no nosso trabalho, nós vamos comer. Então, a preguiça é pecado. O homem preguiçoso é contra a vontade de Deus. O homem não pode ser preguiçoso. A gente tem que consumir aquilo que a gente produziu. A corrupção também está aí. Você não pode ser corrupto e ter algo que você não produziu. Então, nós temos que produzir, tá? Então, a provisão é responsabilidade minha. Então tem que ter saúde para trabalhar, força vital. Próximo. Pronto. Então, das doenças mais prevalentes no homem adulto, temos o tumor de testículo, disfunção erétil, câncer de pênis, andropausa e câncer de próstata, tá? Essa é a parte mais urológica, tá? Em relação ao aparelho reprodutor masculino. Tumor de testículo. Quem tem 30 anos aqui? Entre 30 e 35. Levanta a mão. Eu não tenho, 39. Entre 30 e 35, quem tem? Vocês dois. Então, vocês dois estão na faixa de quem tem câncer de testículo, tá? O câncer de testículo ele vai dar uma dor aguda, tá? Na bolsa escrotal, uma irradiação para a região inguinal, dor bem aguda. E é muito comum. O tratamento é quimioterapia, cirurgia. É muito comum na faixa de vocês, muito comum, mas cura super bem. Por isso que é importante o autoexame do homem. A mulher não pega na mama, né? O homem tem que pegar no saco. O homem tem que pegar no pinto também. Exatamente igual, tá? Para saber do seu próprio corpo. Porque não tem como você terceirizar o cuidado do seu corpo. Não tem lógica, né? Ninguém mais bebê. Então, o tumor do testículo, no autoexame você consegue ver. Disfunção erétil. O que vocês acham que seria disfunção erétil? O que seria disfunção erétil? Eu não consigo entender. O que é disfunção erétil? Não ter ereção completa. Isso. Tá? E a disfunção erétil é não ter uma ereção plena.
Tá? Se o pênis ficar naquele jeito de bambu, isso é disfunção erétil. 90% das vezes é por ordem psicossomática, né? É psicológico. Estresse, cansaço, tudo isso influencia. Tá? Libido é outra coisa. Libido é vontade de fazer sexo. Disfunção erétil é a incapacidade de uma ereção plena. Entendeu? São coisas totalmente distintas, são doenças distintas que você trata distintamente. O fato de a pessoa ter disfunção erétil pode ser temporário ou pode ser permanente, se não tratar, claro. Né? Mas no momento da vida você está mais estressado, é possível que você fique, né, a não todo vapor. Mas isso não faz do homem menos homem. Câncer de pênis também acontece, por isso é importante o autoexame. É uma lesão no pênis, uma lesão peniana como se fosse uma úlcera. Tá? É importante avaliar isso. Teoricamente não era para ter, só em casos raríssimos, no meio evangélico. Né? Porque se todo mundo casasse virgem, não traísse a mulher, não teria HPV. Certo? Se todo mundo casasse virgem, não traísse a mulher, não teria nem AIDS, nem gonorreia, nem sífilis. Perfeito? A melhor prevenção para a doença genética é você ser crente. Andropausa. O que seria andropausa? A menopausa do homem. Quais são os sintomas da menopausa do homem? Qual é o principal hormônio que o homem produz? Testosterona. Né? Muita gente, eu trabalho com testosterona. Muita gente acha que testosterona está relacionado a libido e ereção. Né? Mas é a última coisa que a testosterona faz parte. Ela também faz isso, mas não é para isso que a gente produz testosterona. A gente tem mais massa muscular que a mulher porque nós temos uma testosterona 10 vezes maior que elas. Mas ela faz concentração, recuperação muscular, acordar menos cansado, fim do dia, aquele horário de 18h30 até 20 horas, você fica exausto. E isso é um sintoma indicativo de texto baixo. Quando você começa a ler e perde o foco, tenta ler de novo, opa, perde o foco, volta, e isso é indicativo de testosterona. A andropausa, tecnicamente, começa lá para os 45 e diante, né? Mas tem pessoas que por ordem familiar, ou por trabalho, ou por exercício físico, consomem mais rápido, tá? Muitas das vezes a pessoa fica bodybuilder, fica grandão, né? Fortes, eles usam o texto, né? Mas não é só para isso que a testosterona precisa, tá? Por isso que é importante esse negócio que a gente é da idade. Uma coisa é envelhecer, outra coisa é ficar velho. São coisas diferentes. Você pode envelhecer com saúde, com qualidade. Né? Por isso que é importante ter a andropausa. A gente não fica igual a mulher, com calorão, né? Alteração de humor, pele seca. O homem começa a perder massa muscular. Com o passar do tempo, ele fica mais barrigudinho e os braços finos, já viu? Parece uma tartaruguinha, né? O braço bem fininho, o cabelo começa a ficar mais ralo, mas por isso, porque vai perdendo testosterona e perde massa muscular. O nome disso é sarcopenia. Começa aos 36 anos, você começa a perder massa muscular. Tá? Tudo isso é tratável e evitável. Tá? Aí vão falar, mas se tomar testosterona dá câncer, né? Essa é outra coisa. Câncer de próstata. O câncer de pulmão é mais comum, mas é muito comum no homem, claro, só homem tem, né? Mas é muito prevalente. Mas melhorou muito o diagnóstico, por isso aumentou o número, né? E ainda no Brasil existe um pouco do receio do exame de toque, né? Ainda existe esse receio. Mas o homem é melhor fazer o toque logo do que depois fazer uma colonoscopia, que é uma mangueira de 2 metros. Tá? Então é melhor fazer o toque. Isso é uma bobagem muito grande. Tá? E a gente, quando vai examinar o paciente, nem liga para isso. Nem tchum. É mais na cabeça da pessoa. Tá? É importante fazer. E também porque Deus orienta que a gente seja provedor de casa. Né? Próximo. As principais causas de morte agora no Brasil. De morte. Ali são doenças. Agora, o que mais mata no Brasil? Primeiro é coração e sistema vascular. Coração é infarto e AVC. Perdão. Coração é infarto e sistema vascular é AVC. Tá? O crente infarta pouco. Infarta pouco porque ele fuma pouco.
Mas o problema do crente, já que ele não bebe, não fuma, o que o crente faz muito? Come. Ou coisa que o crente faz é comer. Aí acaba tendo diabetes, né? Porque crente come, irmão. Se tivesse uma coxinha aqui nessa reunião, estava lotado. Né? Então o crente come muito e acaba tendo mais diabetes que o normal. Tá? Diabetes é uma doença tranquilamente tratável, facilmente administrável. Hoje em dia o governo dá muito remédio para isso e de fácil diagnóstico. Tá? Eu me comporto, tem muito médico ruim, né? Muito impressionante hoje então. Né? Então deixa eu passar algumas situações que não deveriam ser passadas, mas é totalmente tratável. Tá? O crente infarta menos porque fuma. A gente não fuma, só o inglês, né, americano. E o AVC é como se chama de derrame também, é como se fosse um infarto, só que no cérebro. Pode ser transitório, com uma queda pequena de motricidade ou de memória, ou pode ser algo mais extenso que fica bem difícil, tá? A pessoa fica bem debilitada, mas mais debilita do que mata. Esse AVC que aparece aí é o AVC hemorrágico, de sangue, tá? Geralmente acontece em novela. A outra causa é câncer de pulmão, que é o campeão, tá? Cigarro também. Cólon, sabe o que é cólon? Intestino. O câncer do intestino é muito comum. Por que o câncer do intestino é comum hoje em dia? A gente chama de junk food, né? McDonald's, Burger King, salsicha, nugget, miojo, enlatado, gohan, né? Gohan. Entendeu? Então tudo que é enlatado, tudo que Deus fez é bom. Tudo que o homem fez é ruim. Tá? Coloque isso na cabeça de vocês. Então, esses industrializados, né, tem substâncias que são cancerígenos, tá? Gordura trans e tal. Por exemplo, no Brasil é como é engraçado. Sabe aquela bolacha recheada? Né, que a criançada adora? A lei brasileira fala assim: se tiver mais gordura trans que 1 centímetro cúbico de bolacha, tem que colocar na embalagem que tem gordura trans. Aí o que a indústria de alimentos faz? Diminui o tamanho da bolacha. Aí continua com gordura trans. Não tem 1 centímetro, aí não precisa colocar, mas tem gordura trans. Por isso que ela diminui. A bolacha diminuiu. Entendeu? Só para driblar a lei. Você vai evitar isso aí. Eu estava vindo para casa, aí eu estava vendo aquele da Record do Bate. A pessoa achou um saco frito dentro daquele, tipo fofura, aquela porcalitos, de saco desse tamanho assim, para matar a criança, sabe qual é? Isso. E a criança comeu. Aquele é só produto químico. Tanto que não estraga. Coloca em cima da mesa, nem formiga come. Trauma, né? Acidente de carro, facada, tiro, né? Violência, isso mata muito. Né? Isso, todos nós estamos sujeitos a isso. Trânsito, assalto, violência, né? O Brasil é campeão de morte, mais do que guerra. Outra causa, pneumonia e doença respiratória. É muito comum isso, mas mais nos extremos da idade, mais em criança e idoso, tá? Então, você comete mais, e também quem fuma. Diabetes, infelizmente ainda mata diabetes, né? Diabetes ainda mata no Brasil. E claro, doença alcoólica do fígado, e a cirrose hepática. O pessoal que gosta de beber muito álcool, tá? Também acaba morrendo por isso. Então, isso também faz parte do grupo do trauma. Próximo. Como prevenir? Tem a prevenção primária e a prevenção secundária. Tem a terciária e quaternária, mas não é o foco da aula. Tem a prevenção primária e a prevenção secundária. Isso que a gente vai abordar agora. Você tem que entender isso. Próximo. Prevenção primária são comportamentos e hábitos que evitam que a doença aconteça. É tudo que eu faço para não ficar doente. Entendeu? Tudo que eu fizer para não ficar doente é prevenção primária. Essa é a prevenção perfeita. Se fosse o Éden aqui, o paraíso, todo mundo faria isso. Né? O SUS perfeito, prevenção primária. Ninguém fica doente. Comer alimentos naturais, sem processamento industrial, é o que eu falei, tudo que Deus fez é bom, e o que o homem mete a mão fica ruim. Atividade física regular, a Bíblia fala que porque o exercício corporal para pouco aproveita, não quer dizer que aproveita alguma coisa, né? Porque é pouco proveito, mas se aproveita, né? Isso está em 1 Timóteo 4,8, e nesse contexto ele fala sobre a questão espiritual. Avaliação médica regular em caráter de prevenção,
O que é isso? Ir ao médico para não ficar doente. Boa saúde é pronto-socorro vazio. Quem entende de saúde sabe que o pronto-socorro vazio é um bom sinal de saúde. Político adora pronto-socorro cheio, né, para vender muito remédio, né, para ter licitação, né? Mas se o meu povo é saudável, ele não adoece. Ele não vai no pronto-socorro. É lógico, entendeu? Próximo. E o ideal é que a gente faça consulta de rotina. Parar de ir pronto-socorro, parar de ir na UPA, na UBS não, porque imagina eu fico confuso. Mas é parar de ir em emergência. Emergência não é saúde. Saúde é marcar consulta, agendado, fazer uma avaliação. Isso é saúde. Pronto-socorro é sinal de não saúde. Entendeu? Porque as pessoas chegam lá, o que foi que houve, minha senhora? Eu espirrei anteontem. Aí eu queria fazer um check-up hoje para saber se eu vou tossir amanhã. Isso não é saúde. Tá? Tem que fazer um acompanhamento regular para evitar ficar doente. É porque a cultura do pronto-socorro impossibilita isso da gente também. A prevenção secundária são ações e comportamentos que, após a instalação da doença, têm o caráter de resultar em cura sem sequela. Ou seja, tá bom, a prevenção primária minha não deu certo, fiquei doente. Então eu vou fazer alguma coisa para curar essa doença e não me sequelar. Tá? Isso é prevenção secundária. Então, na prevenção secundária, eu vou fazer um acompanhamento médico adequado, ou seja, já estou doente, então eu vou procurar um acompanhamento médico. Eu não vou mais na UPA, ficar passando a cada dia com um médico diferente, né? Uma pessoa especialista naquilo vai cuidar de mim, ele vai me conhecer, vai saber meu nome, meu peso, saber quem eu sou, vai me tratar, né? Pronto-socorro não tem prontuário. Você passa de manhã com um médico, à tarde com outro, à noite com outro, ele não tem acompanhamento seu, tá? Então é importante esse segmento que chama de ambulatório, consulta agendada, exames de acompanhamento e principalmente o uso correto das medicações prescritas. Se passou o remédio, toma. Uma vez eu estava atendendo em Cajamar, se vocês conhecem Cajamar. Aí eu atendi um rapaz bem forte, bem grandão, aí passei o remédio para ele, passei hidroclorotiazida, que é um diurético, para fazer xixi. Um comprimido após o café. Na semana seguinte, de volta bravo comigo. Bate na porta, doutor, esse remédio aqui está acabando comigo. Eu falei, por que, senhor? Não, porque eu não paro de fazer xixi. Mas por quê? Eu estou tomando 10 doses no dia. Por quê? Não, eu tomei um café, eu tomo remédio. Entendeu? Tá comigo. Toma 12 no dia. Então é importante o uso correto da medicação. Entendeu? O uso correto. Aí, por exemplo, chega lá a senhora descompensada, pressão alta, diabetes. Ô, dona Maria, tudo bem? Tudo bem. Dona Maria, só tem pressão alta há quanto tempo? 15 anos. Diabetes, 20 anos. O que a senhora toma de remédio, dona Maria? Ela toma um branquinho ou amarelinho. Ela toma 20 anos de remédio, não sabe o nome dele. Entendeu? Um branquinho amarelinho dá no posto. Tem que saber. Tá? Isso é acompanhamento de saúde. Isso é saber qual é a sua saúde. É importante a participação do paciente nisso aí. Cumprir o horário também, né, Paulo? Certinho, né? A medicação ajuda. Médico ruim vai ter em todo lugar. Médico que não é atencioso em todo lugar. Né? Se você largar a mão, fica pior ainda. Né? Temos que fazer nossa parte. De vez em quando a gente encontra uma alma boa. Dieta adequada ao seu estado clínico. Por exemplo, isso é um grave erro médico. As pessoas acham que o diabético, não, é diabético, não come açúcar. Mas libera o pão. E o pão vira açúcar. Tudo que é massa vira açúcar no final. É exatamente igual. Então, uma dieta adequada ajuda a medicação. Quanto melhor eu como, melhor eu vivo, menos remédio eu tomo. Entendeu? A não ser que você goste muito de tomar remédio, né? Mas tudo isso faz parte. O paciente é o agente principal do seu processo de cura. Quanto mais se dedicar, melhor vai ser a vida dele. Próximo. Bem, esses aqui são os exames que é importante vocês saberem, porque é importante fazer. Tá? Os mais simples, glicose, glicemia, que é aquela, se quiser furar, que chama de Dextro, para saber o quanto de açúcar tem no seu sangue. Tá? Todos nós temos que ter açúcar. Todos nós, senão a gente morre. Tá? O açúcar é a gasolina nossa. Se for muita gasolina, é diabetes. Se for pouquíssima, é hipoglicemia.
tá? Mas todo mundo tem açúcar no sangue. Tá? Então, uma vez por ano, ver isso é importante. Exame dos testículos. Na hora de tomar banho, colocar a mão no saco. Coisa simples, simples. E tem gente que a gente pega que tem câncer e morre porque não colocou a mão no próprio saco. Existe isso. Tem gente que tem hemorroida, que tem 20 anos de hemorroida machucada lá, ferida, que vira câncer e morre porque teve vergonha de falar que tinha hemorroida. Para ver como é que são as coisas. Já dá dó. Exame de colesterol e triglicerídeo. Tá? Colesterol não é gordura. A pessoa acha que é gordura no sangue. Ele é um éster. Quimicamente, ele é um éster. Se eu comer a gordura da picanha, ela não vira colesterol. Vou repetir. Se eu comer a gordura da picanha, ela não vira colesterol. Mas se eu comer aquele pãozinho francês da padaria, 3h30 da tarde, que é quentinho, ele vira colesterol. Tá? Que é o final da degradação do carboidrato. Isso é química. Tá? Mas isso é uma folclore. Pode comer picanha. Então não pode fritar, né? Índice de massa corpórea, IMC, é aquele peso dividido pela altura ao quadrado. Uma frequência a cada 2 anos, um exame de sangue anual, esse IMC a cada 2 anos, ou sempre ganhar peso, vão ver. Homens, medir a barriga para ver se vai até 102 centímetros, tá? Uma vez por ano, e medir a pressão arterial, quanto? Uma vez por ano, às vezes. Tem homem que não mede em 10 anos, e tem gente que mede todo dia. Todo dia. Minha sogra é o massa. Bem que não está aqui. Minha sogra diz, meu filho, minha pressão subiu. Por que, minha sogra? Não, eu tive uma notícia ruim, fiquei abalado, a pressão subiu. Claro que subiu. Notícia ruim. Né? Claro, a mim também sobe. Graças a Deus sobe. Né? Ou então ela está com dor de cabeça, mede a pressão está alta. Claro, está com dor. Né? Se eu der um chute aqui, vai doer meu pé. A dor faz a pressão subir. Por isso que tem um mito da dipirona, que baixa a pressão. Na verdade, ela tira a dor. Aí a pressão é um resultado daquilo. Entendeu? Então, toda a situação de estresse dela, que ela faz? Mede a pressão. Então, é uma aferição viciada. Não é aquela aferição, está tudo bem e mede, entendeu? Mas tem que ter cuidado com isso também. No posto direto. Briga de família, tudo para lá. Próximo. Olha que interessante. Outros exames que tem que fazer. Coloquei aqui, ó. Exame dental. Vocês precisam, nós precisamos passar no dentista. Precisa ver como é que está o dente. Como é que está sendo o dente. Porque o dente, um ferimento, a boca, tem câncer bucal também. Né? A boca com ferimento é uma ferida. Um dente cariado é uma ferida aberta. Dentro da boca, que é cheio de bactéria. É importante fazer exame bucal. Muito importante. Aí aqui são coisas mais específicas. Com 40 anos, era para a gente ter feito pelo menos uma ultrassom de carótida. Carótida é essa artéria que fica aqui no pescoço, que se ela estiver cheia de placa de gordura, ela pode soltar e vai dar o AVC. Tá? Então é importante, até 40 anos, ter feito tá? De carótida, para poder ver e fazer acompanhamento. Quem é diabético, tem que fazer todo ano. Porque o diabético e o tabagista tem uma tendência maior de acumular. Tá? O cigarro é terrível. Cigarro é terrível. Tem gente que compra um cigarro falsificado, já viram? Olha, ele além de fumar, fuma falsificado. Isso aí tá bom demais. Aos 50 anos, avaliação por exame de sangue, que é o chamado o PSA, por sangue, e também fazer o teste digital. Uma vez no ano. Outra coisa super importante, quem é muito branco, todo mundo tem que fazer, mas quem é muito branco tem que ter mais cuidado, que é fazer o exame dermatológico, pelo menos a cada 5 anos. Porque o câncer mais frequente hoje qual é? De pele. Não mata tanto, mas é o de pele. Tá? Passar um dermatologista, fazer uma rotina. Importante todo, quem trabalha no sol, quem pegou muito sol, quem já perdeu a parte de cima do cabelo, que pega mais sol. Sabe onde o local mais comum de câncer hoje no corpo? Aqui, ó, na orelha. Tá? O pessoal passa protetor aqui e esquece a orelha. Isso. Isso, a orelha, os branquinhos então.
A minha filha é tão branca que ela é rosa. Chama ela de Peppa Pig. Tem que passar pequenininho, passar bonitinho. Outro exame, esse aqui ó, é mais difícil porque é um exame caro. Para o SUS é caro, mas é a angio-ressonância. Ao invés de fazer, não tem aqui a carótida que eu falei, faz uma ressonância para ver se a coronária, que é a artéria do coração, aquela que dá o infarto, está entupida. Tá? Esse exame é mais caro, mas no mundo perfeito seria interessante todo mundo fazer. Outra coisa interessante, pressão ocular. Quem foi ver a pressão dos olhos no último ano, levanta a mão. Muito bem, senhores. Excelente, 10%. Está ótimo. Tem que ver a pressão ocular, porque senão vai ter glaucoma. Tá? Então, dermatologista, oftalmo, tem que fazer isso para prevenir, para não começar a ter quando houver o sintoma. Tá? Outra coisa importante, exame de audição. Quem foi que nos 3 anos fez uma audiometria? Levanta a mão. Excelente. Isso. Tem que fazer audiometria, tá? Porque tem uma esclerose no ouvido. Às vezes, por padrão familiar, a gente vai ficando surdo. E todo mundo que fica surdo não sabe que está ficando surdo. Até que faz ver que está surdo. Isso é óbvio, né? Né? Próximo. Deuteronômio 22, 25 a 27. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como um homem que se levanta com o seu próximo, ele tira a vida, assim este caso. Pois ela achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Então nós temos que ter força física para proteger a nossa família, né? Tem mulher que quem troca, tem família que quem troca, é a esposa que troca o bujão de gás, é a esposa que vira aquele galão de água, né? Que o marido fica lá só na televisão, né? Isso não é um parecer bíblico. Nós fisicamente temos que aparecer para isso. E quem crê que nós seremos arrebatados pós a tribulação, nós temos que proteger nossa família dentro da tribulação. E se é tribulação, eu creio que vai ter que precisar de coisa física para a gente proteger nossa família. Então é importante ter uma boa saúde. Já pensou? Proteger o pai, infartou. Próximo. Finito? Ótimo. Muito bom, senhores. Vocês estão acompanhados e vamos para perguntas. Nós sabemos que nós jovens, honestamente, somos meio sem uma relapso quanto a consultar médico. Nós somos meio, temos ojeriza um pouco de consultas, né? Eu queria uma palavra do doutor sobre a questão de automedicação. Porque podemos cair nesse problema de viciarmos por automedicação sem consulta. Gostaria de uma palavra assim. A automedicação são 2 fatores. Aquelas medicações que você entra na drogaria, aquela medicação que está na mão ali, que você pode pegar com a mão e tomar, né, de livre acesso, né, você pode tomar. Estou com uma febre de pirona, não tem problema nenhum. As medicações que você tem que ir ao balcão e pedi-la e tomar, essa tem que evitar a automedicação. Tá? Dipirona, Prazil, Fital, que é para gases, essas medicações corriqueiras que ficam fora do balcão, não tem problema nenhum. Se está no balcão, porque ele tem controle, né? Então tem que evitar essa automedicação. Tem que procurar orientação para que você tome. Pode ser um farmacêutico, uma enfermeira, um médico, não tem problema nenhum. Tá? É importante ter cuidado em relação a isso. E sobre o que o Mário falou, eu respeito a opinião dele. O Brasil é livre, cada um fala o que quer. Mas a minha opinião, como médico, como crente, tome o remédio. Quem é diabético, tome o remédio. O que o formigão faz é a hipnose. Tá? A gente fica. Tá na câmera. E fica. Faz isso aqui. A gente faz aquele negocinho. Isso é hipnose. Isso é uma sugestão. Isso é uma técnica de hipnose que tem muitos anos. Tá? Isso aí. Mas ele diz que tem poder. Queria agradecer pela palestra e gostaria de perguntar o que causa a obstrução nas artérias.
é o colesterol. O colesterol é resultado da alimentação nossa. Tem fator genético, tem gente que entope mais que os outros, e tem comportamento. Se a minha dieta tem muito carboidrato ruim, farinha de trigo, se eu fumo, se eu uso muito fritura de óleo vegetal, óleo de canola, girassol, essas coisas assim, isso entope mais rápido. Tá? Isso entope bem mais rápido. Mas é hábito, é genético e comportamento. É o que eu como, o que eu faço, que do jeito que eu nasci. A cada um, mas eu conheço um cara que morreu com 115 anos, fumava. Né? Então, a maioria morre. Diga. Uns anos atrás, eu fui cometido num acidente vascular cerebral. Perfeito, isquêmico. Isso. O que acontece? Eu preciso tomar AS depois do almoço e chama-se aquele para glicose, aquele remédio grande. É o metformina. Isso. De 500. Eu tomo esse aí. E o remédio para pressão eu tomo também. Perfeito. Tá bem? Então eu não quero ser exemplo para ninguém. A minha pressão ela é 12/8. Excelente. Entende? Então, no dia 22 agora está marcado um exame de sangue para mim. Perfeito. Então, essa situação Perfeito. na qual eu tenho procurado tomar a minha medicação e eu tenho sido equilibrado a minha... Isso é prevenção terciária. Isso. Terciária. Ele teve um AVC, né? Está cometido de déficit, então ele está evitando sequela. Tá? Ele está no terceiro nível de prevenção. Entendeu? Eu vou repetir o que eu falei em relação ao nada. Respeito, tranquilo. A minha opinião, tem um problema de saúde, tome remédio, né, que Deus abençoa através do remédio. Deus usa coisas naturais. Não vai vir o pássaro com hambúrguer lá para Elias, foi naquela época. Tá? Deus já se revelou através da sua palavra. Tá? Nós temos o Espírito Santo, né? E a gente aprimora na fraqueza, não é no milagre. Deus faz milagre? Sem dúvida faz milagre, sem dúvida, sem dúvida. Mas o maior milagre do homem é a salvação, é a redenção e a santificação. Tá? É melhor ficar doente e santo do que ser curado e ficar em pecado. Não estou dizendo do irmão, isso pelo amor de Deus, tá? Não é do irmão que estou falando, não. É do formigônio, porque eu estudei sobre formigônio. Tá? Aquilo ali é hipnose. Quanto a tiroide, eu tomo levotiroxina. Perfeito. 50 Perfeito. Perfeito. Obrigado. E tem gente que tem problema de tireoide, não sabe, e o colesterol aumenta. Aí acha que o colesterol, quando trata de tireoide, o colesterol baixa. Qual que é o sintoma da tireoide? Sono, cansaço, quebra minha unha, cai no cabelo, estou exausto, minha pele está seca, eu engordo. Doutor, então, eu trabalhei uns 5 anos na área da Petrobras, né? Uhum. E lá a gente é obrigado a fazer exame de 5 em 5 meses. Perfeito. Uma série de exames lá dentro. E o que acontecia? Depois, com o tempo, eu comecei a sentir uma diferença lá, minha pressão subia, descia. Aí eu tomava um comprimidinho que dá no posto aí, que o médico me receitou. E eu tomei durante algum tempo. Uhum. E ele falou que eu tinha que mudar aquele comprimido lá. Esqueci o nome dele. Aí ele me receitou com aquele Diovan KCT 360 por 12,5. E é o que eu tomo. Mas depois que eu saí da usina, em 2012, eu nunca mais mudei de remédio. Há necessidade de mudar isso? Não há necessidade. Faça o controle normal, afira a sua pressão. Se está tudo bem, mantenha. Não, tem que notar 11 por 7, 12 por O time que está ganhando se mexe. Esse remédio Tranquilo, cachorro, tranquilo. Então tá bom, isso eu queria saber. Perfeito. O irmão aqui. Doutor, o ano passado, eu falei para o senhor que eu estava tomando rosuvastatina. Lembro. Né? Lembro. E o doutor me aconselhou a não tomar isso. Eu não tomaria. Voltei no meu cardiologista e perguntou-me por que eu parei, porque ele prefere que eu tome o remédio do que futuramente fazer uma cirurgia coronária. Uhum. Daí, a questão é a seguinte, ele falou assim, você não deve parar de tomar, porque senão você vai ter maiores complicações. Uhum. Mas eu estava tendo dor no tórax, que eu pensei até que era infarto na época, né? Uhum. Daí fui descobrir que era um remédio, quando o doutor falou. Nesse caso,
é difícil você fazer um regime. Sim. Né? Todo mundo acha que está gordinho e não faz regime. Mas é uma coisa muito difícil. Sim. O que você aconselha isso? Se eu fosse irmão, eu usaria ômega 3 e criaria o hábito de comer peixe com uma frequência maior por semana. E diminuiria o carboidrato. Porque ele falou que sardinha enlatada, atum enlatado em óleo, tem ômega 3 ali. Porque ele falou que o meu fígado produz o colesterol. Sim, mas todo mundo, né? Todo mundo, o colesterol é feito no fígado. A dor na perna melhorou? Não, eu parei de tomar remédio e a dor passou. Então, ômega 3? Sim. E atum em lata, 2 vezes por semana. Isso abaixo do colesterol? Sim. Eu tenho vários pacientes, não uso nenhum deles, uso cibastatina. Zero, nenhum. Melhorou a dor. Sem milagre, sem hipnose, sem nada. Fala, Príncipe. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Puxa vida, é complicado. Porque assim, para dar sintoma é porque já está avançado. E geralmente é uma dor lombar absurda no final do lombar, né? E a pessoa tenta urinar e não consegue. Mas isso já é quando está já avançado. Meu pai tem 85 anos, 2 safenas e uma mamária, está constantemente sentindo dores no peito. Ele fez exame de esteira e constatou que provavelmente tem veia entupida. E o médico dele pediu que ele fizesse o cateterismo. Sim. Urgente. Semana passada nós tivemos no SUS da meio-dia até as 22 horas, que ele desmaiou, né, e com essas dores no peito. E fez coletas de sangue, foi medicado, e às 22 horas a plantonista, que era uma cardiologista, constatou que os exames dele não tinha nada. E eu comentei a ela o assunto, falei, doutora, mas ele sente dores no peito, e o cardiologista dele já pediu que ele fizesse o cateterismo urgente. Mas ele não quer. Ele, com 85 anos, ele acha que não deve fazer, ele tem medo, na verdade. Sim. E assim, nós somos uma família de 11 irmãos, ou seja, 11 filhos que ele tem, e uns é a favor que ele faça, outros não, mas e a cardiologista que atendeu, ele falou, olha, eu, na idade do seu pai, sendo cardiologista, eu também não faria. Sim. O que o doutor pensa dessa história toda? Sinuca de bico, hein, não? Se fosse o meu pai com 85 anos, eu faria uma angiorressonância nele. Não faria um cateterismo. A angiorressonância, ela vai descobrir exatamente o que o cateterismo resolve, sem ter que enfiar em uma agulha. Que ele tem indicação de fazer, ele tem, porque ele fez uma esteira e mostrou que sugere uma isquemia. Sugere, não afirma. Né? Então, para tirar essa dúvida, tem que fazer ou o cateterismo ou a angiorressonância. São 11 filhos. Faz uma cota, faz a angiorressonância. Né? Aí vou ter certeza se vai estar entupido ou não. Agora, se fosse para operar, peito aberto, eu não operaria meu pai. Se fosse para colocar um estente, eu faria. Ok. O artífice prepara a imagem de escultura e os itens cobre de ouro e lhes funde a cadeia de prata. Isaías 40, verso 19. É a mão do ourives, ou a mão do oleiro, que é Deus, né, sustentando o mundo, as montanhas, e a parte escura é o homem. Pode ver que é uma face de um homem, ou uma face humana. Okay? Então, essa arte foi desenvolvida por uma irmã que gentilmente, né, falou que queria fazer uma arte para o culto azul. Então ela fez todo no grafite, né, para homenagear, né, esse dia, para homenagear os homens. Eu convido o Marcos, nós estaremos cantando mais um louvor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos louvar nosso Deus.
Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse grande lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse grande lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, colocando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, colocando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos o dia que nos deste, o dia de hoje. Também a permissão de vir à tua casa para louvar e bendizer o teu nome. Senhor, nós viemos aqui sedentos sim de ouvir a tua palavra. E por isso agradecemos pela vida do pastor Carlos, que falou de maneira tão impactante aos nossos corações. Como foi bom saber que o Senhor é o oleiro e quer nos preparar, quer nos moldar, quer nos quebrar, nos fazer de novo. Que tenhamos, ó Pai, o coração e a mente aberta para esse teu recado para nossas vidas e que recebemos nesta tarde. Também te louvamos pela vida do Dr. Paulo Brasil. Irmão em Cristo, bênção nesse local, bênção nessa igreja, ó Pai. E mais uma vez sendo abençoado com o dom que o Senhor a ele deu. Nos abençoou também como igreja tua, Pai. Esteja não só abençoando a ele dessa forma como nos mostrou, mas também aqueles que o cercam, seus familiares, seus entes queridos, ó Pai, seus conhecidos, seus parentes, ó Pai, de maneira tal que nós sintamos sempre o prazer que tivemos nessa hora também, de estarmos na tua presença e ouvir, ó Pai, e também estarmos nos edificando com essa palavra, trazendo palavras de ciência, ó Pai, mas falando como se fosse o Senhor Jesus, palavras da tua palavra, ó Pai. Que gratidão nós temos que ter para com Ele, para com essa igreja e nossos pastores. Muito obrigado por tudo, ó Pai. E agora queremos agradecer também pelas irmãs que prepararam esse lanche e com certeza estarão felizes de ver cada um de nós participando também desse momento de confraternização, desse momento, ó Pai, de interação entre cada um dos irmãos. Obrigado por cada um daqueles que aqui vieram, ó Pai. Abençoa grandemente, que eles sejam multiplicadores de tudo que vimos e ouvimos nessa hora. Fica conosco, ó Pai, nós agradecemos e agradecemos também pela salvação, pelo milagre, ó Pai, do sangue derramado do Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos nesta hora.